Continuando os estudos sobre hormônios vegetais, a gente vai ver as citocininas, né? O nome já fala cito, é com células, muito utilizada em biotecnologia vegetal. Então, ó, ela é utilizada especialmente na produção de tecidos. Então, em produção de tecidos vegetais se usa muito citocininas junto com a auxina, tá? Então, essa é uma das linhas de trabalho tecnológicas que dá para fazer com plantas. Em 1955, Carlos Miller descobriu a cinetina, tá? Ou seja, ó, 55, faz pouco tempo, e a zeatina, descoberta por David Liran em 1973. E esses hormônios, essas substâncias, são derivadas de nucleotídeos e nucleosídeos, tá? Ou seja, derivados de substâncias que vão formar DNA e RNA. E dá para trabalhar com eles quando a gente trabalha com biotecnologia. Deixa eu observar que tem uma planta, tá? Então, um tumor começa aqui quando uma bactéria inserida, né, Agrobacterium tumefaciens, entra aqui e vai causar um tumor. Qual que é o interesse aqui? Retirar o plasmídio, né, um pedaço do DNA que causa esse crescimento celular, que vai estimular o crescimento celular das plantas, coloca numa célula vegetal, tá, do núcleo da célula vegetal, retira aqui e coloca na planta. A planta vai crescer esse tumorzinho, só que não vai ser um tumor maligno, não vai ser causado por bactérias, tá genético. Essa massa de célula pode ser retirada e colocada no meio de cultura, onde você, trabalhando com concentrações de citocinina e auxina, você consegue produzir tecidos. Você pode produzir folha, caule, raiz, depende das concentrações. Quanto a biossíntese de citocininas, principalmente nas raízes, pode ocorrer nos meristemas também, mas especialmente nas raízes. Estudos limitados, porque a concentração de citocininas nos fluidos vegetais é muito baixa. A gente precisa de tecnologias químicas para poder determinar esses compostos químicos. Existe mais de um gene envolvido na síntese das citocininas. Também podem estar conjugadas com açúcares, que a gente chama de formas glicosídicas, que são fisiologicamente nativas. Para ser ativada, sofre hidrólise da enzima beta-glicosidase. E a oxidação ocorre pela enzima oxidase da citocinina, CKO, para o controle do nível endógeno. Tá? Então, do nível endógeno, a concentração de citocinas dentro, para ter aquele limite que eu comentei também em auxinas, tem a própria degradação por oxidação. Também controle do ciclo celular e proliferação de fungos patogênicos. Então, com a oxidação para evitar esses probleminhas. Quanto ao transporte de citocininas, a produção, já que é nas raízes, o transporte é via xilema. Pode ocorrer também no floema, quando ocorre a translocação de fotossintatos das fontes para os drenos. Ela pode seguir caminho. E pode ocorrer acúmulo em órgãos de reserva de citocinina, que serve para manter a fase de dormência durante o inverno. Quanto aos efeitos fisiológicos das citocininas, divisão celular, juntamente com as auxinas, que nem eu comentei, elas produzem as sinases. Diferenciação celular, ou seja, o balanço molar entre as concentrações de auxinas e citocininas naquela massa de célula vai produzir um determinado tecido. Estabelecimento de drenos, né, dreno de fotossintatos, né, ele estimula a síntese de duas proteínas de descarregamento, ou seja, proteínas que vão retirar a sacarose do floema e colocar no dreno. Diferenciação dos cloroplastos, então na embriogênese, quando a gente tem os proplastídeos ou protoplastídeos, é esse hormônio que estimula a produção dos cloroplastos. Ele causa o retardamento da senescência foliar, tá? Ou seja, ele estimula o crescimento da raiz, consequentemente síntese de proteínas e RNA nas células foliares, porque se a raiz está crescendo, está entrando mais água, mais nutrientes, consequentemente precisa de mais fotossíntese, então ele evita que a folha envelheça. E participa da fotomorfogênese, ou seja, a formação de órgãos através da luz, pois ativa alguns fitocromos, que são proteínas que percebem luz. Quanto à diferenciação celular, como eu comentei, é um balanço entre auxina e citocinina. Se você tem só o meio de cultura e você coloca ali aquele pedacinho de tecido, aquele monte aglomerado, aquele tumorzinho. Quando as concentrações de citocinina são equivalentes às das auxinas, você não tem crescimento de órgãos, tem o crescimento de uma massa celular chamada calo. Se a concentração molar de auxina for maior do que citocinina, produção de raízes. Já se for o inverso, citocinina maior do que auxina, produção de caules e folhas.
Aqui a gente consegue ver, por exemplo, a ação da citocinina a nível celular, tá? Para ter uma noção. Então a citocinina chega, ela tem um receptor de membrana específico que vai causar modificações, como a fosforilação de substâncias internas, que vão estimular, vai entrar no núcleo e estimular a síntese da citocinina, a síntese de substâncias provenientes da citocinina, que vai servir para algum metabolismo celular. E ela pode interagir com o ambiente. Por exemplo, interagindo com a luz, está o estímulo para a diferenciação dos cloroplastos e também para sintetizar clorofila. Quanto a nutrientes minerais, a citocinina ativa a nitrato redutase e a concentração de nitrato ativa a expressão dos genes AT e PT, que codifica a enzima isopenteniltransferase, que vai ser utilizada na síntese de citocininas. Então é importante ter nitrato porque vai ativar a síntese de citocininas. A temperatura causa a redução da temperatura, estimula a síntese de citocininas, então se tem uma redução, produção, e interação com outros organismos, como as larvas de insetos, bactérias e fungos, que podem causar galhas nessas estruturas aqui, tá? Que são infecções, e esses organismos podem produzir citocininas também, que a gente chama de citocininas exógenas, tá? Um outro grupo de hormônios são as giberelinas. O estudo delas foi feito no fungo Gibberella fujicuroi. Existe um grupo de 126 substâncias encontradas em plantas, fungos e bactérias com a mesma estrutura das giberelinas, mas nem todas são ativas. A bioatividade da giberelina depende da estrutura química dela. E todos são chamados de ácido giberélico e vai mudar o X, que é o número de carbonos. Aqui tem uma foto do fungo, tá, desse Gibberella, que foi descoberto as giberelinas. A biossíntese é regulada pelo fotoperíodo, ou seja, por quantidade de luz e noite, e também pela temperatura. E onde vai ocorrer essa biossíntese de giberelinas? Nas sementes, nos frutos em desenvolvimento, em tecidos vegetativos de crescimento rápido, como folhas. Todas as giberelinas possuem na sua estrutura um anel enticaureno, tá? Esse anel aqui ele é base para todas aquelas 126 substâncias conhecidas. Pode ocorrer conjugação também, tá? As giberelinas glicosiladas, ligação com glicose pelo grupo carboxila. A degradação da giberelina livre ocorre pela enzima 2-oxidase do ácido giberélico. E quanto ao transporte, geralmente a giberelina é produzida próximo ou no próprio local de atuação. Pode ter um transporte intercelular, de célula por célula. Ele não vai usar o sistema vascular, nem xilema nem floema. E também pode ocorrer transporte via córtex e medula. Quanto às etapas da biossíntese, ela ocorre nos plastídeos, no retículo endoplasmático e no citoplasma. Nos plastídeos, o GGDP, o geranil de fosfato, forma o ente-copanil. Lembra que tem várias reações nessas setas. O ente-copanil vai virar o ente-caureno, que vai para o retículo endoplasmático, onde ele vai ser convertido em ácido giberélico 12-aldeído. O ácido giberélico 12-aldeído vai para o citoplasma e é convertido em giberelina, tá? Essa é a síntese da giberelina. Olhando aqui, a gente tem a primeira etapa, né, que ocorre nos plastídeos, né, do GGDP produzindo o ente-caureno. Aqui no retículo endoplasmático, o ente-caureno formando o ácido giberélico 12-aldeído. E aqui tem os vários intermediários. E a fase 3, que ocorre no citoplasma, onde o ácido giberélico aldeído vai formar as giberelinas em si. Quanto aos efeitos fisiológicos, quebra da dormência das sementes, ou seja, quando ocorrer a embebição, vai estimular ela a crescer, estímulo da germinação, controle do meristema apical caulinar, iniciação dos primórdios foliares, crescimento caulinar, crescimento pela divisão celular, mudança da fase juvenil para a fase madura, fecundação e também a indução floral, determinação do sexo floral, estabelecimento e desenvolvimento de frutos e a superação da dormência em embriões somáticos de gemas. Ou seja, ela tem vários efeitos, muitos ainda não são conhecidos, a gente não sabe a rota bioquímica, mas alguns dá para falar um pouco já que já se conhece bastante. Então, por exemplo, controle do meristema apical caulinar. As giberelinas estimulam a divisão celular das células centrais do meristema apical, causando o crescimento lateral. Se você observar, ó, aqui tem as horas,
A giberelina estimula o crescimento das células internas, tá vendo? E elas vão crescendo para cima. Como elas vão crescendo para cima, elas estimulam o crescimento lateral, ou seja, elas estimulam esse crescimento do ápice caulinar. Lembrando que essas células aqui também vão produzir as auxinas, tá bom? E aqui a gente vê a mitose pelo tempo. Aqui no controle cresceu um pouquinho, depois ficou normal, a gente vê pela linha preta. Já quando você adiciona ácido giberélico, ó, em 12 horas tem um pico de mitose e depois começa a diminuir. Então, ó, crescimento caulinar, a gente vê ácido giberélico endógeno em nanogramas por planta e aqui o crescimento entre os nós. Conforme aumenta essa concentração em nanogramas, que é muito pequeno, aumenta o crescimento caulinar. Aqui a gente vê também, na base do caule, a gente tem os nós, então ele estimula o crescimento entre nós. Ele vai ter influência do AIA. Então o AIA estimula o crescimento, ele estimula a conversão do GA20 para GA1, que estimula o crescimento. Tá bom? O AIA vai estar envolvido aqui, tem uma interação hormonal. Quanto à quebra da dormência, a giberelina, quando ocorre a embebição, entra água na semente, a plântula tem noção de que eu tenho que germinar, ela produz o ácido giberélico. Esse ácido giberélico passa pelo escutelo, vem aqui para o endosperma e vem aqui para a camada de aleurona. As células da camada de aleurona, estimuladas pelo ácido giberélico, liberam enzimas hidrolíticas que vão degradar o endosperma, que vão ficar solúveis para a plantinha conseguir absorver e começar a crescer. Lembrando que ela não faz fotossíntese ainda. Pode ver aqui, ó, a quebra da dormência e germinação. Aqui você tem o tempo de exposição ao GA. E aqui a transcrição, né, da amilase. Isso aqui é a transcrição da alfa-amilase, que é uma enzima que vai degradar aqui o amido que tem no endosperma. Então, primeiro tem a concentração de AIA, vai aumentando, aumenta a concentração de RNA mensageiro, que vai estimular a síntese da enzima alfa-amilase, certo? Quanto à estrutura, estímulo da fecundação. O crescimento do tubo polínico vai em relação a concentrações crescentes de íon cálcio. Então, os íons cálcio, eles vão aumentando até chegar perto da micrópila. São esses íons cálcio que estimulam o tubo polínico crescer. Então, o cálcio vai entrando por canais e o tubo polínico vai vindo. E quem faz essa liberação de cálcio próximo da micrópila é a giberelina. Aqui a gente vê, por exemplo, ó, a ação da giberelina. Aqui você vê que tem um receptor. Ó, plantas, uma célula deficiente em GA, quer dizer que tem um receptor, mas não produz a giberelina. Não vai ter sinal, não vai ter crescimento. Uma célula que tem um receptor perfeito e tem a giberelina se liga ao receptor de membrana, que causa modificações bioquímicas internas da célula, estimulando a funcionalidade dela. Certo, pessoal? Esse aqui é um geralzão, muita coisa ainda não se sabe como funciona, especialmente porque as concentrações são extremamente baixas. Então, para achar e entender todo o metabolismo, a gente precisa da tecnologia física e química para isso. E os conhecimentos em fisiologia vêm aumentando grandemente a cada ano. Dê o like no vídeo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.